boa noite a todos. Queria agradecer ao Douglas pela oportunidade de estar falando de um tema que muito me agrada, um tema que eu também atuo quase todo dia, tanto como cirurgião torácico, também quanto profissional de SAMU. O atendimento inicial politraumatizado é um tema muito rico, né, muito extenso, tá? Principalmente quando nós falamos de pré-hospitalar. Antes de chegar no atendimento, nós temos diversas etapas, mas essas etapas vão ser discutidas em outras aulas. Hoje eu vou focar realmente no atendimento primário, secundário e as características inerentes a esse atendimento no pré-hospitalar. Tá bem? Eu sou cirurgião torácico aqui da cidade de Londrina, tá? Estou aqui há 2 anos, já estou apaixonado pela cidade, então sempre que precisarem podem contar comigo aí para estar trazendo os temas para vocês, tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Tá? Eu vou fazer uma breve introdução, visto que vai ter aula de incidente de múltiplas vítimas, vai ter aula de choque, todos os temas que são abordados no pré-hospitalar, no PHTLS, antes de chegar à avaliação do paciente, vão ser abordados em outras aulas. Então eu vou focar mais nisso, mas gostaria de fazer uma breve introdução para embasar a aula de hoje, tá bem? Então, acho que a distribuição trimodal dos óbitos, todos já conhecem, né? São os principais picos de morte desses pacientes que sofrem um trauma de grande intensidade, na grande maioria das vezes, né? Então, o primeiro pico é aquele pico que é o mais elevado, a grande maioria das mortes ocorre nesse pico, nesse período, que é de segundos a minutos do trauma, tá? Que são os momentos em que nós atuamos. No pré-hospitalar, nós vamos atuar mais neste momento. Mas o nosso serviço, também o nosso atendimento, a qualidade que nós realizamos no nosso atendimento, também vai influenciar nos outros 2 picos, né? E o segundo pico é de minutos a algumas horas do trauma, né, onde geralmente vai estar relacionado a hemorragias mais lentas, né, não são aquelas lesões de morte iminente, como lesões de vias aéreas, rupturas de grandes vasos, mas são lesões que, quando identificadas precocemente, fazem com que a sobrevida desse paciente aumente muito, né? E no terceiro pico, de dias a semanas, vão ser as complicações principalmente intra-hospitalares, infecções, disfunções orgânicas e assim por diante. Tá? Uma breve pincelada também no choque, porque o Douglas vai falar do choque na aula dele, mas o choque, no nosso caso, no pré-hospitalar, ele vai ser a principal alteração que nós temos que buscar na grande maioria das vezes. Porque todas as lesões que oferecem um risco vão acabar em choque. Tá? Então, o choque é uma expressão clínica da falência circulatória aguda, onde eu tenho uma oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. Isso automaticamente leva a uma falência orgânica. Né? É uma condição de alta mortalidade que tem que ser identificada imediatamente e também tratada. Então, nós temos 3 tipos de choque. O mais conhecido choque hipovolêmico, o hemorrágico, né, onde eu tenho uma perda muito grande do volume, né, o volume sanguíneo, e o débito cardíaco fica inadequado e não consegue perfundir os órgãos, levando então ao choque. Tá? O volume, a classificação do choque, ela vai de 1, 2, 3 e 4. Isso é geralmente relacionado à quantidade de volume que esse paciente perdeu, né? E nós conseguimos identificar isso na avaliação de acordo com os sinais vitais, os sinais que o paciente também oferta para nós. Né? Geralmente, nós vamos verificar a frequência cardíaca que vai aumentando progressivamente, a frequência respiratória que também vai aumentando conforme esse paciente vai perdendo sangue, a pressão arterial que começa a diminuir, mas já é uma fase mais avançada do choque. Tá? A pressão de pulso também diminui. O débito urinário, que no pré-hospitalar nós não conseguimos quantificar, mas ele também vai diminuir pela hipoperfusão renal. O estado neurológico do paciente, né, ele vai se alterar de acordo com a progressão do choque desse paciente. Né? Então, fala-se em reposição volêmica, que é um assunto bem delicado,
hoje em dia, né, mudou-se muito. Hoje nós já sabemos que a reposição volêmica ela é bem regrada, a hipotensão permissível, isso também vai ser discutido na aula própria, mas para a gente embasar essa aula, só para ter uma ideia do choque classe 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o choque cardiogênico também, né, onde há um baixo débito por alguma injúria cardíaca, né, a hipoxemia e a hipotensão vão reduzir ainda mais a perfusão do órgão do coração, e isso vai levar a uma isquemia e lesão miocárdica progressiva. Tá? Então, o dano ao músculo cardíaco, a rotura valvar, né, que são causas intrínsecas, né, ou um tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo, que são causas extrínsecas de choque cardiogênico. O choque distributivo ou choque vasogênico, né, onde há um aumento do compartimento vascular. Isso faz com que a quantidade de líquido que nós temos seja insuficiente para completar todo esse compartimento vascular que aumentou de forma muito, muito importante, e há então uma hipoperfusão também por conta disso, né? Então essa hipotensão neurogênica ocorre quando há uma lesão da medula espinhal, né, nível cervical inferior, a nível tóraco-lombar, tá? E essa lesão, ela interrompe a via do sistema simpático, esse sistema que controla os músculos lisos que estão na nossa vasculatura, havendo então a vasodilatação, principalmente da periferia, tá? E isso ocorre abaixo do nível da lesão, havendo então esse aumento do compartimento vascular. Então, os sinais associados ao choque, né, cada choque tem as suas características, claro que não são tão evidentes assim na vida real, mas é importante que nós saibamos o que ir atrás para tentar diferenciar quando esse paciente está em choque na nossa frente, né? Então, no hipovolêmico cardiogênico, a pele fica mais fria e pegajosa. No neurogênico, esse paciente, ele vasodilatou, a pele está mais quente, a pele fica seca, né? Ali tem o 7, mas era para cima, a coloração da pele no hipovolêmico cardiogênico está mais pálida e cianótica, né? Esse paciente ele não está tendo uma troca de oxigênio adequada, diferentemente do neurogênico, você tem a vasodilatação. A pressão arterial diminuída nos dois, o nível de consciência está alterado no cardiogênico, no lúcido ele não se altera porque a vasodilatação ela é inferior à lesão da medula, e o enchimento capilar ele é retardado no hipovolêmico cardiogênico e normal no neurogênico. Então, o PH-TLS, né, ele traz essa sequência para nós, essa sequência de avaliação quando nós chegamos na cena. Né? Então, nós chegamos na cena, primeiro faço uma avaliação, né, a segurança da cena. Antes de mais nada, a gente tem que pensar na segurança da equipe, né, a situação que se encontra ali, se tem combustível, se tem risco de descarga elétrica, batendo poste, enfim, são inúmeras questões, situações que a gente tem que avaliar. E por último também a cinemática, né, onde a gente já começa a ter uma ideia de quais lesões esse paciente vai apresentar. Também tudo isso vai ser abordado, né, então também vou só passar. Tá? Os recursos adicionais necessários, então chegou em cena, já vai avaliar, opa, só a minha equipe não vai dar, preciso de um caminhão, uma PTR, preciso de tantas avançadas, vou chamar o aéreo. Né? Então, todos os recursos necessários, faz essa solicitação, né? Toma as precauções padrões, isolamento de via, vestimenta de roupa adequada, de aproximação, enfim, todas as precauções necessárias, para daí, então, você se aproximar, depois que a equipe dos bombeiros permite, dá o ok, a cena está segura, a equipe do pré-hospitalar pode se aproximar. Né? Já fizeram todo o 360, toda a rotina deles, e aí a gente entra em cena para realmente avaliar o paciente. Mas a gente já viu cinemática, né? já entendeu qual tipo de lesões, qual a gravidade essas lesões podem apresentar ali. Né? Olhou o carro, viu teia de aranha. Então chegamos então no exame primário, tá? Que é o XABCDE. Né? É um mnemônico, né? Que a grande maioria das pessoas já tem isso de forma automática, né? Mas é importante a gente sempre estar revendo,
porque no dia a dia a gente acaba sempre perdendo detalhes, porque a gente não faz tudo em todos os atendimentos, né? Nem todos são graves, então a gente precisa sempre estar revendo. Por isso que esses cursos eles são periódicos, né? A gente tem que estar sempre refazendo eles para estar sempre muito afiado. Então, na última revisão do AD, né, já entrou a disseminação, viram que era um problema muito grande e que estava colocado muito à frente, né? Ele estava lá no C, né? E é um problema que ele mata tanto quanto o A, né? Tanto quanto a via aérea. Então nós temos sim que identificar essas hemorragias onde o paciente perde a volemia rapidamente e isso aumenta muito a mortalidade desse paciente lá na frente. Depois que ele instabiliza, né, você tem uma cascata de inflamação, de liberação de fatores inflamatórios lá do choque, que vai ser dito também, né, e isso acaba sendo um caminho sem volta muitas vezes, tá? Então, no X, né, nós queremos fazer um controle de hemorragia. Então, nós vamos identificar hemorragias que estão oferecendo um risco muito grande de hipovolemia. Esse paciente está perdendo muito sangue para essas lesões, né? Identificadas, então eu tenho lesões de extremidade, lesões de couro cabeludo, né? Lesões de junção, onde eu consigo atuar rapidamente em cima delas, né? Como que eu vou atuar? Eu vou atuar com compressão direta, né? Essa compressão direta, na nossa realidade, gase, compressa, né? Importante entendermos que a compressão direta ela tem que ser feita por 10 minutos, sem cessar, sem tirar, não tira para olhar se você se parou de sangrar, são 10 minutos ali. Se você tiver um curativo com agente hemostático, ou se você tiver algum agente hemostático para colocar na sua compressa, aí você pode, depende do agente, cada um tem o seu tempo, bem na bula, mas você pode tirar ali de 3 a 5 minutos, tá? Mas para a nossa realidade, 10 minutos de compressão para sangramentos de negócio com uma maior importância, tá? Curativos compressivos, né? Onde você pode envolver aquele membro com uma atadura e uma bandagem e fazer um curativo compressivo que fica ali de forma não definitiva, mas mais prolongada enquanto você continua o seu atendimento, tá? Os curativos com agentes hemostáticos, onde você pode ter o líquido que você coloca na sua compressa ou comprar já o curativo pronto, né? Como por exemplo o curativo israelense, ele já vem com agente hemostático, você posiciona, passa em volta do membro e ele fica ali, né? Os torniquetes que retornaram, saíram uma época, achava-se que poderia comprometer o membro, mas o que acontece? Com as guerras do Afeganistão e do Iraque, eles perceberam que os torniquetes, na verdade, eles salvam vidas, né? Eles não perdem o membro, eles salvam vidas. Olha só, eles depois foram avaliar os pacientes onde foram instalados torniquetes, antes dele ter uma instabilidade hemodinâmica, teve uma sobrevida de 96%. E os pacientes que só foi feito a contenção do sangramento após a instabilidade, já caiu para perto de 5% dessa sobrevida. Então é muito grande, isso falando de controle pré-hospitalar, né, gente? Que você controla, daí depois você ainda tem deslocamento. Tá? E lá ainda por cima era helicóptero, um deslocamento um pouco mais complicado que o nosso. Mas o dado ele é significativamente importante demais para ser negado. Por isso, retornou o torniquete para a nossa realidade, a realidade do mundo que atua com a TEIA. Tá? Então, assim, o torniquete, você tem vários tipos de torniquete, né? Os torniquetes de extremidades, e os torniquetes de junção. O que são os torniquetes de junção? Torniquetes usados para você parar sangramentos de lesões em articulações próximas ao tronco, né? Então, articulações de região de axila, região de pelve, inguinal, tá bom? Então, aqui nós temos o torniquete, o CAT, né?
né, e um torniquete soft. Então, esses torniquetes, que são esses dois, são torniquetes de extremidade. Você vai colocar mais proximal a lesão, tá? Você vai, essa manobra vai girando até que o sangramento cesse. Nesse momento, você vai fixar com este véu e vai escrever no torniquete, né, o horário que você realizou a instalação do torniquete. Então, quanto tempo posso ficar com o torniquete? Estudos falam 2 horas, mas a gente tem inúmeros dados mostrando que 4 horas não há o malefício de ficar, se for necessário, né? Mas acima de 6 horas já não tem viabilidade, você perde a viabilidade do método. Mas assim, o paciente não prefere perder o braço ou morrer, né? É uma coisa que não tem função. Então, assim, para a nossa realidade, você não vai transportar ninguém por 2 horas com torniquete, né? A gente não vai passar por isso. Então é importante saber, né? Mas a gente não vai passar por isso, tá? Antigamente falava-se a cada 15 minutos de soltar o torniquete, permitir a reperfusão. Também não há indicação de fazer isso, tá, gente? Coloca o torniquete, desloca e lá no hospital tem que ser feita essa remoção. Essa é aquele curativo com hemostático, tá? E aqui um exemplo de torniquete de junção. Okay? Então, ok. Vimos o X, importante entender que a gente não precisa fazer o X e depois fazer o A, né? A gente está numa equipe, né? A gente vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Viu que está sangrando, o enfermeiro já vai aplicando o torniquete, o médico já está avaliando via aérea, né? Numa equipe avançada, né? E numa equipe básica, o socorrista tá ali contendo a hemorragia, o outro já está muitas vezes oferecendo um oxigênio, né? Fazendo uma manobra de desobstrução das vias aéreas, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, não justifica estar 2 pessoas colocando um torniquete e o paciente não conseguindo ventilar. Então, na via aérea, nós vamos fazer o quê? Garantir que ele ventile, garantir que a gente desobstrui essas vias aéreas do paciente. E, além disso, proteger a cervical dele. Porque no politraumatizado, nós vamos suspeitar de lesões cervicais até que a gente consiga avaliar adequadamente, tá? Aí é de paciente para paciente. Trauma leve, né? É uma coisa, trauma mais intenso, com energia maior, nós vamos aguardar mais, mas a gente vai falar mais tranquilo. Tá? Então, eu vou assegurar a permeabilidade das vias aéreas, tá? Então, mandibular, fazer as manobras mandibulares traquearídeas, para manutenção das vias aéreas. O team lift, que é a elevação do queixo, né? Lembrando que o team lift, ele, quando você tem uma suspeição maior de lesão de vias aéreas, o team lift, ele pode, de coluna cervical, o team lift, ele acaba forçando um pouquinho mais a coluna cervical, porque você faz uma hiperextensão, tá? E você acaba movimentando essa coluna cervical. Então, precisa sempre o jaw thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Eu praticamente só faço essa, tá? no trauma, porque ela é mais tranquila, você corre menos risco de fazer uma iatrogenia cervical e você tem um bom resultado. Tá? O ideal é sempre ter uma pessoa fazendo a imobilização cervical, nem que seja manual, né, até você colocar o colar cervical, tá bom? Cânula, oro e nasofaríngea, se necessário, Guedel, lembrar da nasofaríngea, todo o dispositivo nasal, você tem que ter uma certeza que, ou pelo menos, você tem que ir atrás de informações que ele não tem uma lesão de base de crânio, né, para não correr o risco também de avançar para dentro do crânio do paciente com esse dispositivo, tá? E a aspiração das vias aéreas, né? Pacientes com lesão de face, lesão orofaríngea, ou até que vomitaram, e que estão com uma obstrução parcial de vias aéreas, você faz essa desobstrução aspirando, né? Um aspirador rígido,
geralmente é o que a gente tem disponível, já resolve. E caso não resolva, você pode também estar usando uma gaze, uma pinça, né, uma guio para limpar ali melhor, tá? Bom, a manobra do T-Lead, né? Então, preservação da via aérea com inclinação da cabeça e elevação do queixo, apenas se não houver suspeição de lesão cervical. E o drop thrust, onde você vai posicionar os dedos atrás do ângulo da mandíbula e vai elevar essa mandíbula. Isso vai levar junto toda a base da língua que está acomodada na região posterior da laringe. Então, você vai considerar inicialmente uma lesão de coluna cervical em todo o politrauma, né? Mas como eu disse, aquele paciente que está consciente, que você vê que o trauma foi leve, condiz com a energia, com a cinemática do trauma, né? Você vai lá, palpa essa cervical, o paciente não tem dor. Hoje a gente está autorizado a fazer a retirada desse colar em cima, tá bem? Não é uma realidade, a gente não vai acontecer tanto, porque eu acho que assim, o deslocamento é tão perto, geralmente, tão próximo, é muito mais seguro esse paciente passar por uma avaliação posterior, algum exame de imagem. Sei que o trauma seja leve mesmo, aí não tem importância, né? Ou um outro tipo de trauma, né? Um trauma em membro inferior, que não tem nenhuma lesão, sistemática leve. Enfim, tudo isso que a gente já falou, tá? Na dúvida, sempre exames complementares. Tá bem? PR definitivo, né? Então, o paciente que está na avaliação, está em apneia, que está com uma impossibilidade de manter uma via adequada por outros métodos, né? Obstrução, sangramento importante, né? Onde você tem que proteger contra aspirações, né? Comprometimento iminente ao potencial das vias aéreas, como, por exemplo, um hematoma em expansão, um hematoma cervical em expansão, né, onde você sabe que se você demorar, esse paciente vai evoluir para uma insuficiência respiratória aguda e você não vai conseguir progredir um tubo ali. Aqueles pacientes que sofrem queimaduras, incêndios, tanto em acidentes automobilísticos quanto em incêndios de outras causas, onde ele está todo cheio de colígeno, você sabe que aquela via aérea tem grande chance de obstruir, né? Já também vai fazer uma via aérea definitiva. Então, se é grave, né? Claro que o Glasgow para baixo de 8, né? E no TRM também, se você perceber que esse paciente não está conseguindo ventilar adequadamente, tá? São algumas causas de via aérea definitiva. A gente sabe que na vida real a gente usa outros parâmetros, né, para decidir isso. Tem pacientes que estão agitados, colocam em risco a eles mesmos, estão rebaixando em processo de rebaixamento, que a gente muitas vezes acaba também optando por uma via aérea para proteção desse paciente, mas não é tão comum. Bom, a intubação traqueal também vai ser discutida, né? Preferencialmente sequência rápida, para evitar a broncoaspiração do paciente. Estabilização cervical é importante. Entubado colar, caso não seja possível, solta o colar e alguém faz a estabilização manual dessa cervical. Tá? A gente não exacerba lesões cervicais quando feita adequadamente a intubação traqueal. Então, a via aérea cirúrgica, né, a crico, tanto por punção quanto cirúrgica, a traqueostomia, também não são uma realidade do pré-hospitalar. É muito raro ver isso acontecer. Graças a Deus, os profissionais eles são bons de tudo. Eu, como cirurgião torácico, sempre torço para não ter, porque depois é pepino para arrumar. Dá estenose, a estenose alta, esse paciente ele dá trabalho. Então, assim, evitar, né? Sempre preferir a intubação orotraqueal, usar bugie, tem dispositivos para auxílio. Posteriormente, esse paciente vai se beneficiar por isso. Mas, no nosso caso de impossibilidade, onde esse paciente já tem uma edema de glote, uma fratura de laringe, uma hemorragia copiosa, onde não é possível visualizar, o aspirador não dá conta, lesões faciais com desfiguração da face importante, que também vai acabar em sangramento, né? Pode ser necessário. Tá?
Isso também vai ser discutido com vocês, com certeza, antes, não vou entrar em detalhes. Então, respiração e ventilação, né, no exame primário. Então, primeiramente, expor o tórax do paciente. Né? Acho que não dá para a gente avaliar um tórax adequadamente. O paciente está de blusa, de camiseta. Então, assim, a exposição, gente, ela faz parte do atendimento. Né? Claro que você não precisa expor um paciente que teve um trauma alemão. Um paciente que você vê que essa imagem é importante. Isso tem que ser exposto por completo. Tá? Inspeciona, palpa, ausculta e percute. Tá bom? Sempre. Tá? Quais são as lesões, principais lesões? As lesões que mais vão ofertar risco para esse paciente no B, né? É o pneumotórax hipertensivo, principalmente. Mas nós temos inúmeros outros traumas, como contusão de pulmão, contusão do coração, tamponamento cardíaco, concussão do coração, e algumas outras causas nós vamos falar também. O diagnóstico é clínico, tá? Não existe a gente ter um raio-x no próximo falar, óbvio que o diagnóstico é clínico. Em alguns casos, a equipe tem um ultrassom, né? Acho que o aéreo de Maringá tem, daqui não sei se tem. Vai chegar a semana, então. É fenomenal. Assim, muda muito a qualidade do atendimento, né? Mas não é desculpa para não diagnosticar um pneumotórax hipertensivo. Você pode não diagnosticar um laminar. Ok, mas hipertensivo tem que ser diagnosticado. Tá? Então, dispneia, hipotensão, desvio de traqueia, contralateral, óbvio, ausência de murmúrios, diminuição de murmúrios, distensão de veias do pescoço, urgência regular e o timpanismo à percussão. Tá bom? Então, esses são o quadro clínico, são os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar para você. Tá? O tratamento. Descompressão imediata, da agulha no segundo espaço intercostal ou no quinto espaço intercostal, também está autorizado. Tá? E na linha clavicular na frente e na linha axilar média, quando usar o quinto espaço. E a drenagem, né, só vai ser feita em um transporte prolongado. Né? Nós não vamos drenar o paciente na rua, não tem porquê. Tá? A gente drenar um paciente que está a 5 minutos no hospital. Põe o abocate ali e transporta. Né? A drenagem, ela não é indicada no pré-hospitalar para transportes curtos, tá, gente? Isso aí só atrasa atendimento, só atrasa o paciente chegar no hospital e é ali que vai resolver o problema dele. Né? A gente não vai resolver. Você quer corrigir definitivamente uma lesão, mas ele pode ter outra muito pior que vai matar ele. Entendeu? Sendo que uma descompressão geralmente resolve. Se não resolver, tira aquele abocate e põe outro no meio do caminho. Tá bom? Porque às vezes no movimento o paciente é obeso, perde. Agora, claro, paciente mega obeso não tem o que fazer, né? Tem que drenar. Então, a função pleural descompressiva, tanto no segundo espaço intercostal, linha axilar média, quanto no quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular, quanto no quinto espaço intercostal, linha axilar média. Tá? Põe o abocate 14, progride, só catéter, não deixa com a agulha lá dentro. Tá? Fixa ele no separador aqui e desloca. Bom, aqui é a drenagem torácica. A gente vai falar bem detalhado disso. Então, pneumotórax aberto, então uma solução de continuidade entre meio externo e interno. Né? A pressão intratorácica se iguala à pressão atmosférica e esse paciente faz hipóxia, tá? Porque ele não consegue expandir, ele não faz pressão negativa. O ar só passa pela boca quando a pressão é negativa. Então, se você tem uma abertura maior que 2/3 do diâmetro da traqueia, você não vai ventilar aquele lado adequadamente. Tá bom? O tratamento é um curativo de 3 pontos que vai fazer o efeito de válvula e a drenagem torácica. Tá? Então, o curativo de 3 pontos, aqui bem região de transição, mas só para que tá? Pneumotórax, sangue na cavidade, causa ferimentos penetrantes, trauma contuso também em grande parte. Tá? Tratamento é drenagem torácica do mesmo espaço, tá? Mas que também não aconselho fazer no pré-hospitalar, porque isso leva tempo e esse paciente vai perder um tempo precioso. Tá? A toracotomia está indicada
no paciente que perdeu mais de 1.500 ml imediatamente após a drenagem, ou que não perdeu isso, como por exemplo, perdeu lá 800 ml, mas nas próximas 3 a 4 horas ele tem um débito de 200 ml por hora. Esse paciente vai ter que ir para a mesa também. Nós vamos ter que entrar nesse rapaz, tem que corrigir o que está sangrando, tá? PCR com ferimento torácico, tanto fechado quanto penetrante, principalmente se ela for assistida, indicação de toracotomia imediata. Ferimento na caixa, né, ou no quadrilátero de Ziegler, também indicação de toracotomia se tiver algum grau de instabilidade, tá, gente? Se o paciente estiver estável, vai na tomografia. O tamponamento cardíaco, tá, uma causa que é presente, acontece bastante, é muito difícil de diagnosticar no pré-hospitalar. Principalmente abafamento de agulhas, assim, você escutar na rua, quase impossível, mas você tem estado jugular, porque esse coração está comprimido, então você não consegue ter um retorno adequado, tá bem? Uma hipotensão arterial associada ao abafamento das agulhas cardíacas forma uma tríade de Tibet, né, que fala a favor do tamponamento cardíaco. Então, geralmente, tanto ferimentos penetrantes quanto ferimentos contusos, eles podem estar causando tamponamento, tá? O diagnóstico punção direta no pericárdico, punção de Marfan, janela pericárdica, não dá para ser feito no pré-hospitalar. E o FAST, que é a melhor opção, né? O ultrassom, tanto para pneumotórax, você faz o extended FAST, quanto para sangramentos abdominais, torácicos, tamponamento. Acho assim, meu jeito de pensar, todo avançado tinha que ter um ultrassom, devia ser obrigatório, é um investimento baixo, no tanto que ela ajuda, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem disponível no pré-hospitalar, é uma realidade, pelo menos não para quem está no chão. Tratamento, pericardiocentese, né? Pericardiocentese, ela deve ser feita no paciente que está instável, tá? É bem rápido de fazer, eu gosto de fazer ela com o kit de intracat, né? De catéter de venoso central, tá? Também a gente vai falar do procedimento em si depois. A janela pericárdica e a toracotomia para fazer uma pericardiotomia. Tá? A circulação é a principal causa de óbito no trauma. Né? Esse paciente ele pode estar sangrando de um local ou de diversos locais e a somatória desses locais acabar no choque e posteriormente no óbito desse paciente. Tá? Lembrando que o sangramento, gente, é muito difícil ser identificado, né? Aquele paciente que distende a barriga na nossa cara, isso, assim, se você for levantar todos os pacientes que a gente leva para o hospital no pré-hospitalar, que distenderam, e pegar todos que levou, que tinha sangramento, vão ver que nem 10% estendeu dos que tinham sangramento. O que não é comum, tá? Infelizmente não é comum, não é diferente da dor abdominal, que é o melhor sinal que a gente que o paciente refere que mais serve para nós, tá? Sim, estou falando especificamente do abdominal. Tá? Mas assim, nós precisamos avaliar nível de consciência, levando em conta que sempre que esse paciente entra em um choque hemorrágico, sempre que ele está perdendo sangue, eu vou diminuir a perfusão dos órgãos. O cérebro é um deles. O que vai acontecer? Rebaixamento do nível de consciência. Pode vir com sonolência, agitação, todas as outras alterações do nível de consciência. A cor da pele, né, onde esse paciente vai ficar pálido, tá? E posteriormente cianótico, quando tiver mais de 30% da perda de volume. A PA vai ter alteração lá no choque classe 3, né? Com também uma perda muito mais importante, diferente do ataque cardíaco, que já vai iniciar mais precocemente. Pulsos filiformes e pulsos ausentes, também sinais de choque. Diurese, difícil a gente avaliar para falar. Tá? O tratamento: identificar, controlar a hemorragia. Acesso venoso adequado. Tá? Assim, gente, acesso venoso, se você pegar o PHTLS, você vê ele fala em diversos momentos que tem certos procedimentos que eles não são feitos em cena. Tá?
E ele fala que o acesso venoso é um desses procedimentos. O acesso venoso ele é feito deslocando. Então, eu identifiquei que esse paciente tem uma possibilidade de uma hemorragia abdominal, por exemplo. Ou ele tem uma possibilidade de uma fratura de pele ou lesões associadas. Esse paciente, eu tenho que colocar ele na ambulância e transportar. Vai pegar o acesso transportando. Isso é o que a PLS fala para nós. Tá bom, gente? É assim que funciona. Tá? Se é ou não é, a nossa realidade é diferente, mas deveria ser. Por quê? Essas lesões, elas não podem ser proteladas. O tratamento delas é intra-hospitalar. Só que a gente vai ter que lembrar que o PHTLS, ele fala também que na chegada do hospital, a equipe de trauma tem que estar na porta. Né? O cirurgião tem que estar na porta paramentado, o cirurgião do trauma. Então, assim, é muito complicado a gente colocar certas questões, porque tem outras que também são muito importantes que na realidade não acontecem. Né? Esse paciente ele deveria ter um pronto-socorro todo preparado para ele ir direto para a cirurgia, para evitar uma instabilidade, desencadear toda aquela reação em cadeia inflamatória que vai atrapalhar na recuperação dele. Tá? Então, assim, acesso venoso adequado. Hoje, a gente sabe que 2 acessos, 14 não é necessário. Né? A reposição volêmica criteriosa. Né? Esse paciente, ele tem uma sistólica de 80, está ótimo. Né? Porque com uma sistólica de 80, eu sei que eu tenho uma perfusão adequada de todos os meus órgãos. Né? E eu tenho uma sistólica acima de 80, eu vou destamponar qualquer lugar que parou de sangrar. Que é próximo de 90 e que os coágulos vão começar a serem removidos e vai voltar a sangrar. Então, é a hipotensão permissiva, né? Onde a gente vai segurar no cristalóide e esse paciente vai ser reposto depois no intra-hospitalar, com sangue, e as lesões já também vão ser corrigidas, né? O transamin, o ácido tranexêmico, ele é uma realidade hoje na grande maioria de serviços, onde você já faz 1 grama do ácido pré-hospitalar nesses pacientes que você suspeita de lesões importantes ou que já apresentam choque classe 3 e 4. 2, 3 e 4. O transamin, além dele ajudar na coagulação, né, ele ajudar na diminuição do sangramento, ele também ajuda na cascata inflamatória. Tá? Ele vai também atuar todos aqueles fatores que são liberados e que atrapalham na recuperação desse paciente mais pra frente. Tá? E encaminhar esse paciente para um centro de referência o quanto antes, quando você avalia, quando você identifica na circulação uma lesão que possa levar a um problema nesse ponto. Tá? Considerar quanto antes o transporte desse paciente. Então, o estudo sugere que a adição do coágulo é tamponado com a pressão 180, como eu falei. Na ausência do pulso radial, recomendo que essa administração em volta de 250 ml no máximo, vai te dando 250, até no máximo 1 litro, tá? Para esses pacientes, tá bom? Se esse grupo elevar para PA, a níveis igual ao pré-trauma, vai ocorrer um ressangramento repetido e progressivo, tá? Onde você vai consumir todos os fatores da coagulação e as plaquetas e vai piorar. Então ele vai ficar ressangrando. Cada vez que ele ressangra, ele tem que formar um novo coágulo. Isso vai só consumindo os fatores, esse paciente vai apresentar uma coagulopatia, vai ativar citocinas e vai ter alteração, por último, de todo o tromboelastograma desse paciente e também dos exames de coagulação. Se a gente consumiu todos os fatores, não tem mais uma boa capacidade. Tá? Então, esse é um estudo e ele fala de cobertor cristalóide aquecido de página sanguínea, mas ele não mostrou nenhum benefício para os 2 últimos, mas o cobertor para o aquecimento do paciente na questão da circulação também é importante. Tá? Então, o exame
da circulação. Depois vem o D, onde nós vamos falar do estado neurológico, disability ou incapacidade desse paciente. Né? Onde no exame primário, a nossa avaliação ela se baseia na escala de Comet de Glasgow e pupilas principalmente. Nós já tentamos também ver algum déficit motor desse paciente para suspeitar aí de algum trauma raquimedular. Tá? Então, lembrando que abaixo a intubação, né, mas assim, a escala de Comet de Glasgow, nós avaliamos a abertura ocular, né, onde esse paciente é pontuado 4-1, onde 4 é a melhor resposta e 1 a pior resposta. Resposta verbal de 5-1, também da mesma forma. Resposta motora de 6-1, também da mesma forma, onde quanto melhor a resposta, maior a pontuação. Né? A somatória dessas 3 avaliações vai levar à classificação do trauma desse paciente. Né? Um trauma leve até uma escala de 13, moderado de 9 a 12, um trauma grave de 8 a 3. Né? E na escala de Comet de Glasgow atualizada, foi introduzido a reatividade pupilar, onde se o paciente não tem de um lado ou dos dois, você subtrai 1 ou 2 pontos. Tá? Então acaba diminuindo aí a escala de Comet dependendo da reatividade pupilar. Tá? Então, as pupilas nós vamos avaliar tamanho e reação. Também a parte neurológica vai ser toda discutida em uma aula específica, então eu também não quero meter muito a isso. Tá? O rebaixamento, ele indica para nós que há uma hipoperfusão do cérebro ou uma lesão cerebral que possa justificar. Tá? E a gente tem que sempre lembrar de tentar levantar informação na cena se esse paciente fez uso de álcool ou de algum entorpecente, né? Porque isso é uma realidade nossa. Mimetiza muito, né, gente? A gente, quantas vezes você não fica em dúvida ali de fazer uma via aérea definitiva um paciente que está drogado, está bêbado, porque associou a um trauma. E no outro dia o paciente está de alta do hospital. Isso é uma realidade nossa. Bom, na avaliação, nós temos que sempre tentar identificar os sinais que esse paciente apresenta, como autorragia, né, estache, as equimoses na região posterior do crânio, o sinal de Bethel, ou o sinal do guaxinim com as equimoses periorbitárias, são sinais de fratura de base do crânio, que esses 2 últimos, que eles influenciam nas condutas nossas, né? Principalmente nas condutas intra-hospitalares. Tá? E também a autorragia de estacha, esses outros sinais falam para nós que pode haver uma gravidade dessas lesões neurológicas e a gente já fica mais atento a essa avaliação neurológica. Tá? E nesses casos, sinal de Bethel e de guaxinim, evitar os dispositivos nasais. Né? E aí, por fim, a exposição. Então, nós vamos descrever totalmente o paciente, claro que de acordo com o trauma que a gente está avaliando, né? Não vou cortar todas as roupas de um paciente que teve um trauma leve, uma cinemática leve. Eu não vejo essa necessidade que a gente tem que avaliar caso a caso. O PHTLS ele tem uma nota onde ele fala que a retirada de roupas deve ser progressiva de acordo com o trauma. Tá? Mas é importante a exposição, a gente tem que principalmente onde tem dor, onde tem queixa, tem que expor e avaliar. Depois, cobrir o paciente para prevenir hipotermia, né? Cobertores aquecidos, fluidos aquecidos e ambiente aquecido também. Tá bom? Então, assim, no exame primário, sempre que a gente encontra uma alteração, então, o X não tinha nada, o A não tinha nada, no B não tinha nada, o C o paciente está taquicárdico, né? Avaliei, identifiquei que ele tem uma dor abdominal, e eu volto. Eu reavalio desde o princípio novamente. Eu volto no X, volto no A, volto no B, volto no C e progresso. Então, eu estou sempre reavaliando esse paciente. A todo momento, reavaliando esse paciente. Quanto mais grave ele for, mais eu reavalio. Menor o espaço de tempo da minha reavaliação. Paciente extremamente grave, eu estou reavaliando ele a todo momento. Não paro de reavaliar esse paciente. Tá? Então, no primário, a gente está sempre reavaliando. Tá?
Você identificou, então, as falhas e você reanimou esse paciente de acordo com cada problema que você identificou no XABCDE, né? Então, você corrigiu algum problema de via aérea, entubou, fez uma via aérea definitiva, aspirou, fez uma manobra de elevação da mandíbula, né? Respiração, ventilação, oxigenação, tem um pneumotórax, estado hipertensivo, descomprimir, né? Circulação, identifiquei uma crepitação pélvica, já fiz uma fixação dessa pélvica, né? Sondas urinárias e gástricas não é uma realidade do pré-hospitalar, tá? Mas, se necessário, uma sonda nasogástrica para uma descompressão gástrica, né? Naquele paciente que a gente ventilou muito, com bolsa, válvula máscara, né? E agora você não está conseguindo ventilar ele adequadamente depois da queda definitiva, pode passar, né? Também não é muito comum. Tá? A monitorização, né? Esse paciente ele vai ter no mínimo uma oximetria de pulso e a cardiografia, né? Só no mínimo. A gasometria arterial, na verdade, aqui é um capnógrafo. Tá? E a pressão arterial, se der para ser automatizado, ótimo, também não é uma realidade nossa para falar, mas se esse paciente tem sinais de choque, também tem que estar reavaliando a pressão desse paciente constantemente até entregar ele no serviço hospitalar, tá? Então, quando que eu vou transportar esse paciente? Eu terminei a minha avaliação primária, nem cheguei na secundária, né? Mas, olha, se eu identificar qualquer condição de risco à vida desse paciente, o tempo em cena deve ser o mais curto possível. E o PHTLS coloca para nós, idealmente, 10 minutos ou menos. Tá? Idealmente, 10 minutos ou menos. Então, identifiquei qualquer problema que possa se tornar um risco à vida desse paciente, eu tenho que sair de cena. Tenho que levar esse paciente embora. Eu não vou fazer minha avaliação secundária. Ou posso até fazer, mas deslocando. Tá bom? Não é importante. Você já identificou os problemas graves, alistados para a vida desse paciente, você vai deslocar. Tá bom? Então, via aérea inadequada ou ameaçada, desloca. Ventilação deteriorada, desloca. Pneumotórax aberto, já fiz o meu curativo 3 pontos, desloca. Lembrando, se o pneumotórax está no B, mas eu termino minha avaliação primária antes de deslocar, tá, gente? Não é porque eu tenho pneumotórax aberto, fiz o curativo 3 pontos, eu vou deslocar. Não. Vai terminar a avaliação primária, aí você vai deslocar, tá? Mas você vai deixar a avaliação secundária para o momento industrial. Provavelmente não é você que vai fazer. Suspeito de pneumotórax fechado, não é hipertensivo. Esse paciente tem que ser deslocado quanto antes. Hemorragia externa significativa ou suspeita de hemorragia interna. Corrija a hemorragia externa se possível, né? Termina a sua avaliação primária, desloca. Estado neurológico anormal, desloca também depois de terminar. Convulsões, que é um estado neurológico anormal. Déficit sensorial ou motor, tá? Trauma penetrante em cabeça, pescoço ou tronco, tá bem? Ou até extremidades, com hematomas em expansão. Extremidade é uma coisa que são órgãos, são membros que cabem muito sangue, né? Uma fratura de fêmur, por exemplo, pode alojar 2 litros, né, de sangue. Então, você tem uma fratura de fêmur, esse paciente é um paciente que pode sim complicar. Tá? Então, ele muitas vezes, se você entregar, demorou 30 minutos na cena, eu vou entregar esse paciente, ele ainda está bem. Entendeu? Mas ele já perdeu um tempo que poderia ser fundamental para ele, lá na frente. Tá? Esse paciente vai chegar, vai ser avaliado, para daí ligarem, chamarem o plantonista vai avaliar, daí vão chamar o ortopedista. Ele vai ver, ele vai pedir centro cirúrgico. Com todo esse tempo que a gente perde ele sem necessidade, faz diferença lá na frente. Tá? Amputação proximal sem amputação, qualquer trauma significativo naqueles pacientes que têm comorbidades graves, né, coronarianas, doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios hemorrágicos, faz uso de anticoagulantes, né, ou antiagregantes, idade superior a 55 anos, hipotermia, queimaduras e gestantes. Tá? Então, decidi que essas são
causas para deslocamento o quanto antes, né? Mas ainda assim eu faço a avaliação secundária, se possível, dentro da viatura, ou se eu não consigo deslocar agora, eu já estou, neste momento, por algum outro motivo, eu já vou fazendo também a avaliação secundária. Então, a avaliação secundária, ela é o quê? Ela é uma avaliação onde a gente vai parar e nós vamos mudar os nossos sentidos, né? Então, na avaliação primária, a gente é muito incisivo, a gente está sendo extremamente objetivo. Na avaliação secundária, a gente quer ser mais sensitivo, a gente quer perceber coisas que na avaliação primária, que ela é mais rápida e mais objetiva, passam batidas, né? Então, o THTLS coloca para nós assim, no início da avaliação secundária. Nessa etapa, você vai ver, você não vai só olhar. Né? Nessa etapa, você vai escutar, você não vai só ouvir. Nessa etapa, você vai sentir, você não vai só tocar. Então, nada mais é do que a gente tentar encontrar o que, na avaliação primária, por ser uma avaliação mais focada e objetiva para lesões que são iminentemente fatais, a gente identifique nessa etapa. Tá? Então, eu vou avaliar esse paciente da cabeça ao dedo dos pés, tá bem? Começando pela cabeça, onde eu vou procurar lesões em couro cabeludo, né? Fraturas de crânio, né? Fraturas de laringe, traumas de laringe, trauma de vasos, né? Que possam ter passado batido, alguma injúria cerebral que nós não percebemos anteriormente, como, por exemplo, o líquor saindo pelo ouvido, né? Nós não percebeu, você procurou, olhou na primária, não tem sangue e tal, na segunda você vê que tem um líquidozinho, olha com calma, vai lá, vai ali, né? Pode ter ali uma lesão que você identificou na sua avaliação secundária. Pescoço, a gente quer avaliar muito bem a coluna, novamente, ver se tem desvios, ver se tem dor, a palpação, né? Hematomas, tem algum hematoma que passou batido, né? A traqueia, se tem desvio, se tem dor também, né? A manipulação. Do tórax, nós vamos avaliar agora tudo novamente, né? Mas mais criteriosamente. Então, eu quero avaliar os arcos costais, eu quero palpar com mais tranquilidade, clavícula, todos os arcos, ver se não passou nenhum enfisema subcutâneo que eu não consegui identificar, né? Ver se não passou nenhuma contusão, nenhuma fratura, nenhuma crepitação que a princípio eu não palpei, tá? Na ausculta, tentar identificar contusões do tórax que podem representar contusões pulmonares, porque é muito difícil um paciente ter uma insuficiência respiratória por contusão pulmonar no pré-hospitalar, geralmente é mais tardio, né? Mas tendo uma contusão, você pode pensar também numa repercussão do coração, uma contusão cardíaca, né? Identificar hemopneumotórax, né? Agora com uma ausculta mais detalhada, onde você vai auscultar mais setores do tórax, conseguir compartimentalizar mais esse tórax e ver se não tem um murmúrio diminuído em alguma parte dele, ou às vezes até algum ruído adventício. Tá? O tamponamento, então, ver de novo os sinais da tríade de Beck, mais atenção, né? A concussão do coração, aquele coração preguiçoso, onde ele bate mais lentamente, rupturas de traqueia e rupturas de brônquios, né, onde você consegue identificar com ruídos também na ausculta, tá? E o diafragma, rupturas de diafragma, um pouco mais difícil de identificar no pré-hospitalar, mas muitas vezes o paciente queixa de uma dor importante aqui, a ausculta diminui porque os órgãos já estão intratorácicos, os órgãos abdominais já estão intratorácicos, mas é uma hipótese diagnóstica que a gente pode levantar na avaliação secundária, né? Então, no abdômen, eu vou avaliar novamente o trauma que esse paciente teve, vou procurar novas lesões, o trauma pode ser tanto penetrante quanto fechado, vou ver se tem algum objeto que ficou ali entravado nesse paciente, empalado nesse paciente, tá? Ver se tem nos cortes, nos traumas penetrantes ou cortantes, evisceração, né? Vou
colocar uma compressão úmida nessas vísceras para não deixar elas ressecarem, tá bem? A pelve, se eu já manipulei essa pelve na avaliação primária, né, eu não manipulo ela de novo. Né? Então, a pelve eu vou fazer a compressão posterior dela, a compressão medial, posterior abrindo, a medial fechando, e também comprimir a sínfise púbica. E essa manobra é feita só uma vez. Tá? Se tem dor, se tem crepitação, é feita a imobilização dessa pelve. Isso não é repetido na avaliação secundária. Isso foi feito na primária. Se não foi feito, tem que ser feito na secundária, mas o ideal é ser feito na primária. Tá? Genital também não é uma região que a gente avalia que traz grandes dados para nós, mas se o paciente está exposto, é interessante ver se tem algum sangramento da região genital, se tem hematomas naquela região também. Tá? Na região dorsal, então, quando a gente faz o rolamento desse paciente, né, nós avaliamos toda a coluna desse paciente, aproveitamos também para ver quais as lesões ele tem, contusões, escoriações, se tem algum outro trauma, um ferimento a bala, um ferimento por arma branca, arma de fogo. Nós aproveitamos e já avaliamos não só a coluna, toda essa região dorsal do paciente, palpa, veja se ele tem dor, o nível que é essa dor, tá? Anota tudo isso em prontuário, são informações muito importantes para a gente passar depois do intra-hospitalar. Né? As extremidades, a gente vai avaliar, então, se há amputações, se teve amputação, a gente já avaliou no primário, a gente já fez o torniquete, o paciente já não está sangrando, né? Mas pode ter uma amputação de dedo, que a gente passou batido, né? Pode ter uma laceração importante na região posterior, de coxa, que também passou batido. Tá? Síndrome compartimental, né? Então esse paciente está fazendo um sangramento e um trauma fechado, uma fratura fechada, um sangramento tão importante que ele começou a comprimir esses vasos, esse sangramento fica preso dentro das fáscias musculares, né? E essa compressão ela faz com que esse membro ele não consiga mais ser perfundido, né? Então, isso leva a uma perda do membro posteriormente, tá? Então, a síndrome compartimental também pode ser identificado no pré-hospitalar, mas o tratamento ele vai ser feito no intra-hospitalar, com a fasciotomia, né? Vai ser feito um corte nesses membros e liberar todos esses coágulos que vão estar intramusculares ali, né? A síndrome do esmagamento, que geralmente não vai ter uma repercussão também no pré-hospitalar. Então, quando você tem o esmagamento, você tem a rabdomiólise. Isso leva todo um desencadear de liberação de citocinas, que levam à injúria renal, levam a posterior falência do rim, que também tem que ser corrigido e prestado muita atenção. É potencialmente grave. A dilaceração dos membros também vai acabar sendo identificado no primário, mas, de novo, a gente procura. Fraturas, entorses e luxações também nas extremidades. Né? Queimaduras, pacientes vítimas de queimadura também pode ter síndrome compartimental, dependendo do grau da queimadura, mas isso também vai ter uma aula de queimadura no passado. O neurológico, de novo, nós vamos avaliar o neurológico. Agora, além da escala de Coma de Glasgow e das pupilas, a gente avalia também o movimento de cada membro, a força desses membros, tá? A sensibilidade através de dermátomos, tentando identificar lesões, a altura das lesões. São percebidos, olha, tem uma falta de sensibilidade em tal lugar. Testa os dermátomos para já conseguir talvez identificar a altura dessa lesão e já chega também no intra-hospitalar com essa hipótese diagnóstica já identificada. Olha, provável lesão em T7, assim, aí vai depender do trauma que você tem, mas você tem lá o guia de dermátomos para te guiar, tá?
a gente pode fazer isso também no secundário. O Sampler, né, onde a gente coleta informações que também vão ser importantes para a gente já levar essas informações prontas para o intra-hospitalar. Isso pode ser feito no pré-hospitalar, geralmente com um familiar que está ali perto, ou um amigo, onde a maioria se o paciente não estiver consciente. Claro, se ele estiver consciente, isso também você já faz no caminho do hospital, né? Você vai colher os sinais e sintomas, que você já vem colhendo desde o início da tua avaliação, né? Você vai perguntar para esse paciente quais são as alergias que ele tem, medicamentos que ele faz uso, né? Qual o passado médico desse paciente, principalmente doenças crônicas e cirurgias que ele já tenha sido submetido, que possam alterar qualquer procedimento, qualquer intervenção que a equipe faça. Tá? Líquidos e alimentos que ele ingeriu recentemente, extremamente importante para o paciente de vítima de trauma, e os ambientes e eventos relacionados com o mecanismo de trauma. Então, esses pontos assim, que eu gosto, eu faço questão de frisar, principalmente quando eu estou com o pessoal do intra-hospitalar. E eles não valorizam a equipe ali, muitas vezes, a informação, não é que não valorizam a equipe, mas não valorizam a informação que a equipe tem. Né? A informação que a gente está ali, é só aquele momento que ele vai conseguir pegar, que vai dar para pôr no prontuário desse paciente. O que aconteceu? Como está? Como foi? Que posição que esse paciente está? Né? Quantas pessoas morreram no acidente? Quem estava junto? Né? Essas informações que lá na frente, quando a coisa começa a desandar, o pessoal começa a perguntar, mas será? Mas como é que foi isso? Ninguém sabe dizer. Então são informações que infelizmente só são trocadas naquele momento. Depois é muito difícil a gente conseguir levantar essas informações do intra-hospitalar. Tá? Então, aqui do exame secundário é basicamente isso. Tá? Então nós vamos para os cuidados definitivos em cena. Então, como eu tinha dito, os cuidados definitivos em cena, eles não são indicados se eles forem atrasar o tratamento final desse paciente no hospital, né? Porque vai diminuir a sobrevida desse paciente. Tá? Então, embora uma lesão ou condição possa ser corrigida definitivamente em cena, como por exemplo um pneumotórax, né? A maioria dos pacientes eles têm outras lesões e que essas lesões têm que ser tratadas intra-hospitalar. Então eu perco lá meia hora drenando um tórax, né? Um tempo médio aí, tem gente que drena mais rápido, gente que demora até mais, tá? E sendo que eu poderia só colocar o abocate e deslocar esse paciente com a mesma segurança, tá? Então tem que ter bom senso, tá, gente? O paciente fibrilou, eu tenho que focar. Esse é um evento que eu tenho que corrigir em cena. Não tem como eu não corrigir isso em cena. Né? Então tem eventos que a gente vai ter que corrigir em cena sim. Está sangrando, vou ter que comprimir, vou ter que aplicar um torniquete, se for o caso. São eventos que tem que corrigir em cena. Da insuficiência respiratória, eu tenho que fazer uma BR definitiva. Né? Mas tem certos pontos que a gente tem que se atentar. Muitas vezes a gente acaba perdendo um tempo desnecessário. Tá? O monitoramento e a reavaliação, né? Então a reavaliação desse paciente ela é constante, tá? E o tempo entre as avaliações ele não pode ser um tempo muito espaçado, depende muito da gravidade desse doente. Né? Então, eu vou avaliar o doente a cada 2 minutos, ou vou estar sempre reavaliando. Né? Termina a minha avaliação, já estou olhando de novo, monitor, saturação, estou conferindo a via aérea, estou em constante reavaliação desse paciente. Tá? Então, após cada intervenção que nós fazemos em um paciente, nós sempre reavaliamos tudo, A, B, C, D, para avaliar adequadamente qual foi a resposta orgânica àquela intervenção que nós fizemos no paciente. Né? Então, e sempre periodicamente para identificar alterações no quadro. Né? Então, eu vou coletar ali a pressão arterial e manual, vai coletar a cada 5 minutos. 5 minutos só. Esse paciente está muito instável, estou aumentando, estou titulando dose, estou aumentando dose de vasopressor para ele, porque o deslocamento é um pouquinho mais longo, tive que entrar com vasopressor. E eu tenho que medir essa a cada 30 segundos, eu estou mudando, né? Então,
muito, muito particular. Quanto mais grave, mais intensa é essa reavaliação. Tá? Para nós, né, monitorizar a oximetria de pulso, pressão arterial manual, se tiver automático, excelente, e a cardiografia. Né? O dióxido de carbono, né, a medição de dióxido de carbono, paciente intubado principalmente, infelizmente não é comum para hospitalar, mas é um parâmetro excelente para a gente trabalhar perfusão e como ele está respondendo às medidas que a gente vem tomando no paciente grave. Mas, né? A comunicação, então, eu avaliei esse paciente, eu identifiquei uma lesão potencialmente grave, já no primário, né? Eu vou terminar esse primário, eu já vou fazer a comunicação com a minha central, né? Eu vou falar com a central de regulação médica, eu vou passar o sexo, eu vou passar a idade, o mecanismo do trauma, as lesões que eu identifiquei e as lesões que eu suspeito, as condições clínicas do paciente, juntamente com os sinais vitais, as intervenções que foram realizadas em cena, o histórico médico do paciente, o SAMPA, né? E o tempo estimado de chegada. Tá? Isso aqui, o médico da regulação central vai passar para o médico da referência. Principalmente, o tempo estimado de chegada é mais para o médico da referência. Né? Porque aqui a gente não passa, né, no PHTLS, lá o médico já passa diretamente para o hospital de referência dele. Né? Diferente daqui, aqui a gente passa para a regulação e a regulação passa para o hospital. Então a gente tem esse intermédio, mas funciona da mesma forma. Né? Então, uma coisa que né, o tempo estimado de chegada, como eu falei, a gente não vê isso, né? A equipe de trauma esperando na porta, né? Infelizmente. A gente não tem isso aqui. Não sei se eles ficam aguardando na porta, cirurgião, todo mundo prontinho, mas os outros hospitais que eu trabalho, nenhum tem isso. Nenhum tem isso, infelizmente. Tá? Mas se tivesse, o tempo estimado de chegada era muito importante, porque é o tempo que a equipe sabe que vai ter para estar prontinho. Ó, 10 minutos eu tô aí, gente. É 10 minutos, paramento, vai no banheiro, faz o que você tiver que fazer. 10 minutos tá todo mundo na porta. Então, isso faria muita diferença para nós. Mas, só de pensar. Na escolha de referência adequada de acordo com as necessidades de cada vítima, o médico regulador que define, né? Então, nós temos que ser muito assertivos na hora de passar o caso para o médico regulador. Né? A gente também não precisa, a gente também não quer perder tempo, quer ficar 10 minutos passando o caso, né? Mas você tem que passar as lesões que você identificou, que você suspeita e sabe. Tá? Então, por último, temos algumas coisas. Então, assim, aqui, pronto, né? Fez isso, vai para o hospital, entregou um paciente, acabou ali o nosso atendimento para essa vítima. Nós aguardamos a próxima, né? Preciso falar também de algumas considerações especiais que o PH traz para nós, que é a PCR, né, no paciente traumático. O trauma a gente sempre quer investir bastante. Assim, eu ao longo do tempo que eu atendo trauma, já vão para 10 anos, teve inúmeras vezes que eu investi muito em pacientes que eu não deveria ter investido. Não que eu não deveria ter investido, ele não tinha prognóstico, mas na hora ali você vê uma criança, você vê aquilo, né? E muitas vezes a gente lá, antigamente, eu não tinha, né? A gente não levava tão a risco, mas hoje, assim, eu vejo que com o tempo, com o passar do tempo, a gente realmente entende que o trauma, a parada cardíaca do trauma, ou você identifica uma causa, né, e corrige ela, uma causa seja reversível, ou a probabilidade desse paciente voltar, caso ele volte, ele sobreviver e ir de alta depois de uma parada cardíaca no trauma, é muito, muito, muito pequena. A probabilidade é muito baixa. Então, assim, esse paciente, você vai levar em conta as lesões. Se for uma lesão incompatível com a vida, o paciente está decapitado, ele teve uma hemicorporectomia, né, amputou, tem algum sinal vital, mas a lesão é incompatível com a vida. Não tem que ser. Tá? Na chegada, esse paciente ele não tem movimentos respiratórios.
né? Ele está em PCR, ele não tem movimentos respiratórios. Você avalia a cardiografia dele, ele está em AESP, né? Com uma frequência maior que 40, e o AESP ainda tem um QRS que não está largado, tá? Vale a pena investir, né? Ele ainda tem ali um movimento elétrico organizado, uma atividade elétrica organizada desse coração, né? Mas uma frequência menor que 40, um QRS que já está largado, um paciente sem movimentos respiratórios, nem que seja um GASP, tá? Não tem por que investir. Esse paciente ele não vai ter o benefício desse investimento, tá? Mas agora, tem ali, o paciente está organizado, ritmo maior que 40, né? Ele tem algum movimento respiratório, né? Ele tem que ser investido nesses pacientes, tá? O PHTLS fala que tem que investir nesse paciente. O tempo médio, o tempo ideal, o tempo máximo que eles colocam como deve ser utilizado na reanimação desse paciente, eles falam em 15 minutos, tá? 15 minutos para você cessar os esforços, tá bom? Para esses pacientes onde você tem algum indício de atividade vital. Esse paciente, então, tem uma adrenalina organizada, tem movimentos respiratórios ou uma resposta pupilar, né, nesse paciente também. Agora, sempre lembrar das lesões, né? Quais são as lesões, né? Tentar identificar lesões potencialmente reversíveis, e aí entra toda a avaliação primária, tudo aquilo que a gente veio falando até agora, mas se esse paciente está em PCR, junto com a reanimação, é muito difícil você identificar lesões, né, reversíveis. É muito difícil você identificar. Mas você, suspeitando de pneumotórax, você intubou, estão reanimando, suspeitando de pneumotórax, você pode funcionar, pode descomprimir, né? Aí todo o investimento é bem. Na dor, eles colocam lá uma questão de dor, onde nós temos que tratar a dor dos pacientes, então tendo uma equipe avançada em cena, médico, enfermeiro, eles têm a obrigação de tratar a dor dos pacientes, desde que ele não tenha comprometimento ventilatório, ou choque, abaixamento do nível de consciência. A gente tem que sempre, sim, diminuir a dor desses pacientes, tá? E o abuso, né, lembrar sempre do abuso, a gente chega em cena, muitas vezes é abuso, alguma coisa que aconteceu, que nós, que somos os primeiros a chegar, idade básica, idade avançada, são muitas vezes os únicos que vão conseguir identificar aquilo ali. Então, ficar muito atento também a essas questões, considerações que a gente sempre levar. Tá. E no transporte prolongado, priorizar o conforto desse paciente. Então, tirar ele de prancha dura, né, de prancha rígida, fazer analgesia, monitorização contínua, tá? Reavaliação periódica desse paciente, de novo, levando em conta sempre a gravidade dele. O quanto eu vou avaliar, de quanto em quanto tempo, depende de quão grave o meu paciente é. Né? E tubos e drenos, né? Sonda vesical de demora, nesse caso, sim, né? Eu vou deslocar grandes períodos, mais de uma hora e meia, 2 horas, a gente tem que ter um cuidado maior desses pacientes, né? Mas não é o comum, tá bom? Bom, lembrar sempre que a estabilização ela não traz transtorno, tá? No politrauma. Tá bom? A gente fala muitas vezes, vamos estabilizar esse paciente, vamos estabilizar esse paciente. Gente, se o deslocamento é curto, a gente não estabiliza o paciente na cena, porque ele não vai estabilizar na grande maioria das vezes, ele está sangrando, ele precisa de sangue, ele precisa de cirurgia. Entendeu? Como você vai estabilizar esse paciente na cena? Então, estabilizar o paciente na cena é uma frase muito complicada de se ouvir. Tá? A estabilização do paciente na cena vem naqueles cuidados definitivos. O que é estabilizar ele? Ele está com FV, ele está com pneumotórax hipertensivo, vai descomprimir, tudo bem. Agora, peraí, vamos entrar com NOR, isso é curto o espaço, põe o cristalóide ali e desloca o paciente, cara. Aquele cristalóide, pouca quantidade, e desloca logo, é a chance que ele vai ter. Tá? Então, o médico regulador ele vai definir o destino, né? O nível de cuidado, terciário, cirurgião, tem que ter vaga de TI. O médico intervencionista vai passar minuciosamente o caso e vai garantir o nível e qualidade de tratamento até o destino junto com o enfermeiro. Né?
inclusive, todas os passos, principalmente a avaliação secundária, eu, pelo menos, eu nunca faço sozinho, eu sempre faço com o enfermeiro. Eu vou fazendo uma parte, o enfermeiro vai fazendo outra. Ele nunca perde tempo. Assim, eu tenho enfermeiro do lado da minha equipe lá, que eu fui muito mais dos enfermeiros que os meus colegas. Mas muito mais. Só fazem isso o dia inteiro. A maioria dos médicos fazem muitas outras coisas. Não trabalham só com o hospitalar. Né? Diferente da enfermagem, geralmente foca naquilo e vai aquilo ali com força. Então, assim, trabalha em equipe, divide, assume o paciente e avalia mais rápido. O médico vai receber, tem que ser consultado previamente, né? É preciso saber se ele tem capacidade, se ele tem estrutura, né? Para receber esse doente. O que adianta mandar um paciente, por exemplo, HU lá de Maringá, onde eu faço eles desde o dia 31 de dezembro estão sem neurocirurgião, que venceu o credenciamento. Entendeu? Daí só que eles estão na escala, eles estão na grade de referência. Aí você manda para lá, que neurocirurgião não adianta. O que esse paciente vai fazer lá? Não dá, então isso tem que ser tudo muito bem acordado, muito bem conversado. Né? O trabalho do médico regulador. Então, auxílio médico caminha sobre o tratamento durante. O médico que recebe muitas vezes já passa alguma instrução para a equipe que está fazendo o transporte. Já pede para fazer isso, faz assado, que não é tão comum, mas. De novo, no PHTLS isso acontece com contato direto. Diferente. Então, aqui a gente já vai começar já sobre os procedimentos. Então, assim, o Douglas pediu para falar de alguns procedimentos com vocês, né? Eu gostaria de falar, eu vou falar sobre a pericardiocentese, tá? Na prática, mas na teoria. Então, a pericardiocentese, ela é principalmente utilizada para aqueles pacientes que têm um tamponamento cardíaco, tá? Também não é um procedimento que é feito de rotina no pré-hospitalar, mas pode ser feito sim, se identificar no tamponamento cardíaco, tá bom? Eu, particularmente, gosto de utilizar o catéter venoso central, tá? Mas pode ser utilizado um abocate 16 sem problema, tá bom? Então, como que é feito? Funciona na pele 1 a 2 centímetros abaixo da função chifondral, tá? E uma angulação de 45 graus, tá bem? Em relação à pele. E avança no sentido da ponta da escápula esquerda. Tá? Então vai avançar no sentido da ponta da escápula esquerda, apontando e no sentido cranial. Ou então você avança cranial e posterior a 45 graus, mirando na ponta da escápula esquerda. Tá? Se você tiver cardiografia, né, na hora que esse paciente, que essa agulha entrar no espaço pericárdico ali, tá? Você vai estar aspirando. E você está aspirando meio sangue. Pronto, você está no local certo. Desconecta a seringa. Eu gosto de fazer com acesso central por isso. Eu progrido o fio guia e eu jogo o catéter lá dentro. Ele fica cateterizado, pericárdio. Né? Aquele catéter é mais compridinho, ele fica lá dentro tranquilo. Tá? Mas caso você não tenha aspirado sangue e passe direto, na cardiografia você consegue ver uma corrente de lesão. Tá? Então você sabe, você tem uma alteração de ritmo cardíaco e uma alteração da leitura do cardiógrafo. Tá? Então você consegue saber que você está atingindo o miocárdio. Você vai retrair essa agulha, tá bem? Mas nesse caso, se você pegou o miocárdio e não aspirou sangue, muito pouco provável que ele tenha um tamponamento cardíaco, tá? É uma pericardiocentese negativa, tá bem? Porque se o tamponamento cardíaco cursa com instabilidade, tá bom? Ele geralmente é volumoso. Você vai aspirar, você vai aspirar o sangue. Vai encher a coluna de sangue. Tá? Fez isso, progride o fio guia, né? Colocou o catéter lá dentro, coloca uma torneirinha de 3 vias na ponta do catéter, né? E daí você vai
coloca uma seringa de 20 ou uma seringa de 60 com bicos livres e está aspirando. Fecha a torneirinha, o paciente começou a estabilizar de novo, coloca a seringa lá, abre a torneirinha, tira sangue de novo. Você faz isso quantas vezes for necessário, até conseguir levar esse paciente para a cirurgia e corrigir definitivamente o problema dele. Tá? A função pleural descompressiva, então, como a gente havia visto, ela pode ser no segundo espaço, na linha axilar média, né? Onde a gente observa que não tem agulha dentro. Várias vezes vejo chegar, me chama, ó, tem pneumotórax, chegou, eu vou lá, tá lá o abocate com a agulha dentro. Então a agulha fica maltratando o pulmão, fica machucando o pulmão. Acaba depois sendo tantos furos que ela faz no pulmão que esse catéter não é suficiente para o tanto de ar que está escapando por cada furo daquele que fez no trajeto, no deslocamento da ambulância. Tá? Então, progrediu a agulha, progrediu o abocate, tira a agulha, tá bom? Eu gosto de progredir o abocate com uma seringa com soro, tá? Porque na hora que eu vou progredindo, eu vou aspirando. Na hora que ele cai no pneumotórax, sobe as bolinhas de ar pela agulha, né? Eu acho que identifica muito bem no trauma, que a gente não consegue ouvir o ar saindo, você fica em dúvida se está bem posicionado ou não. Isso, para mim, é a forma que eu gosto de fazer. Tá? Hoje a gente está autorizado, né, fazendo intercostal, ou seja, na lateral onde você vai posicionar o dreno, tá? É uma região mais fácil de fazer, eu considero mais fácil de fazer. Por quê? Porque é uma quantidade menor de tecido do que aqui. Aqui é mais espesso. Tá? Geralmente o abocate fica meio que no limite ali, perde, tem que passar de outro abocate. Essa região, eu acho uma região onde a quantidade de tecido é menor, você consegue posicionar melhor o abocate. Tá? E funciona. Mas qualquer um dos dois locais é bom. O importante é estar lá dentro e estar esvaziando esse pneumotórax. Na função pleural descompressiva, nós também, assim como na tórax-centério, nós temos que tentar evitar a face inferior da costela. Sempre tentar colocar na face superior, para evitar os vasos. Os vasos, eles passam abaixo da costela. Então você tem a costela, aqui é a parte de cima dela, aqui é a parte de baixo. A parte de baixo é onde passam os vasos. Se você coloca a agulha na parte de baixo, muitas vezes você causa mais um problema para o paciente. Esse paciente vai sangrar. Além do pneumotórax, agora ele tem um hemotórax. E às vezes tem até que operar esse paciente para dar uma cauterizada nesse vaso e parar de sangrar. Não é incomum. Tá? Então, mesmo na punção descompressiva, a gente sempre deve palpar a costela e colocar na face superior dela. Tá? Aqui o outro esquema, né? Aqui ó, a pele, tá? O subcutâneo, músculo. Aqui a oitava costela. Então, essa é a face superior dela, né? Para cá está a cabeça, para cá está as pernas, né? E aqui é os vasos, nervo, artéria e veia, né? Bem abaixo. Então, se você vem com o abocate aqui, você pega a artéria, tá? E a técnica de drenagem torácica, tá? Esse paciente foi vítima de um ferimento, não é meu esse caso, eu tive que lutar com uma arma de fogo, tá? Onde aqui a gente está mostrando a técnica de drenagem. Tá? Então, a anestesia, tá? Ela deve ser feita dessa forma. Bom, a gente anestesia a pele, subcutâneo, depois a gente anestesia o periósteo da costela superior, periósteo da costela inferior e a pleura. É o que mais dói. Quando você vê um paciente gritando no hospital, ou o que é mais comum que no pré-hospitalar, você vê um paciente gritando na hora que estão passando um dreno, é porque não anestesiou a pleura. Que é o que dói mesmo, a pleura. O resto também não, mas a pleura. Tá? Então, anestesiou, essa anestesia de 3 T's, pele, periósteo e pleura, faz a incisão. Incisão, linha axilar média, geralmente pouco abaixo da linha mamilar,
vai dar sexto, quinto espaço, tá? Não tem confiança, pode fazer na linha mamilar mesmo, que geralmente é quinto espaço, tá? Disseca com a pinça em todas as direções. Vai chegar no rebordo da costela, lembra do rebordo superior, apoiou na costela, desliza no sentido cranial, coloca o dedo para fazer o stop, tá? E introduz a pinça. Tá? A pinça vai dar o estralinho que ela rompeu a pleura, aí você vai abrir a pinça. Tem que ter o dedo aqui para fazer o stop, tá? Porque sem o dedo, a gente tem que ir lá esquerdo. Aqui você vai cair direto no coração. Tá? Se você não colocar o teu dedo segurando ali, a pinça vai direto pro coração, tá? Rompeu a pleura, faz a exploração digital, para ter certeza que está no tórax, sente o pulmão, sente o diafragma, o pulmão bem esponjoso, o diafragma já sente ele mais liso, mais firme, consciência muscular. E faz depois a introdução do dreno de tórax, com uma pinça auxiliando, jogando esse dreno no sentido cranial e posterior. Então joga para cima e para trás, para baixo. Tá? Para que esse dreno fique na posição mais dependente, né? A posição mais inferior, que ele vai drenar mais adequadamente todas as conexões que tiver dentro desses tópicos. Bem? E por último, a gente fixa esse dreno. Tá? Tem inúmeras formas de fixação. Tá bem? Pode fixar com mononara. Eu gosto de fixar com Vicryl. Eu fixo todos os meus drenos com Vicryl 1. Ele não rompe, não perde. O paciente pode enroscar à noite no banheiro. Ele não perde, tá? Não consegue tirar. Tá? Então eu prefiro mais primário. Tá bom? Então, aqui um exemplo de fixação, onde você faz um ponto em U ao redor do dreno, e daí sobe fazendo a bailarina, e depois passa um fio de algodão em volta, tá? Ou um resto de fio de Vicryl, e faz um fio de segurança em volta da bailarina, né? Para não soltar essa bailarina. Bom, eu tinha para falar da parte da parte teórica. Agora vamos para a parte prática, então. Tá bom? O meu contato aí, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser mandar e-mail, entrar em contato, fiquem à vontade, tá, gente? Prazer responder. Bom, aqui nós vamos simular, tá? Três procedimentos. Então, nós vamos simular a função pleural, que é o procedimento utilizado para fazer a descompressão, né? Ou para toracocentese no intra-hospitalar, para retirada de líquido, com renal trauma, né? A pericardiocentese, que é utilizada, que é realizada no tamponamento cardíaco, tá? Na suspeita de tamponamento cardíaco no paciente em estado. E também a drenagem torácica. O que nós precisamos para fazer esse procedimento? Então, para a pericardiocentese, é necessário um abocate 16 ou um kit de catéter venoso central, uma torneirinha de 3 vias, se tiver, né? Se não tiver também, não dá para fazer sem torneirinha, e uma seringa de 20 ou de 60, se tiver de 60 melhor aí. Tá? Além, claro, novo estéreo, degermante, o tópico para pintura, ou clorexidina alcoólica 0,5, para você fazer a antisepsia da pele, né? E o anestésico, né? Se o paciente tiver tempo para ser anestesiado, nem sempre a gente anestesia se o paciente é entubado e assim por diante. Mas se fazer uma pericardiocentese no paciente que está consciente, geralmente não acontece. Né? São procedimentos um pouco mais de momentos críticos, né? Mas se for o caso, tem que anestesiar o paciente. Então, anestésico também, 2% sem vaso, ele vai ter que ter seringa, agulha para aspirar, agulha para anestesiar. Tá? Na toracocentese, na função pleural, a mesma coisa, né? O paciente está com um pneumotórax hipertensivo, provavelmente esse paciente já está no tubo, né? Muito provavelmente, então, caso ele não esteja, se ele estiver acordado,
é bom anestesiar também. Ele vai lembrar de você. Tá? Vai salvar a vida dele, ele vai lembrar. Mas se não der tempo, está instável, geralmente eu nunca anestesiei fazer uma descompressão. Até hoje. Mas pode ser necessário. Bom, da mesma forma, um abocate 14, ali não vai ter clorexidina, a gente geralmente no pré-hospitalar faz a incepcia com um alfa mesmo, né? Mas se tiver ali o tópico ou clorexidina, melhor ainda, tá? Então faz uma antisepsia, o abocate 14, tá? Para descompressão, é o mais calibroso, é o que vai ter um resultado melhor. Né? E o esparadrapo para fixar ele ali na pele também, para que ele não saia com uma movimentação tanto da ambulância, no transporte, até mesmo de colocar o paciente na máquina. Muitas vezes a gente descomprime e ele nem está na máquina, né? Ele está no chão. Né? Então, toda essa movimentação e até da própria ventilação acaba movimentando o abocate, ele vai subindo e você perde sua função. Tá? E, por último, a drenagem torácica, né? Onde aí o equipamento já é um pouco maior, né? O aparato que você vai ter que ter já é um pouquinho maior. Tá? Então, você vai ter que ter ali da mesma forma, gás, material para fazer a antisepsia, né? Colete ou top, tubo estéreo. E, além disso, vamos ter que ter campo estéreo, avental estéreo, um joguinho, uma caixa para drenagem torácica, caixa pequena cirurgia, mas geralmente na ambulância a gente tem a caixa já pronta para isso, para drenagem torácica. Um fio para fixação, o dreno torácico, né? Preferível aí um calibre aí no pré-hospitalar de 32 para cima, né? Principalmente quando tem sangue, quando é um hemotórax, aí eu gosto de usar 36, 38, para evitar a obstrução desse dreno. Mas 32, 34 vai resolver o problema da mesma forma. O reservatório, né? Nós temos reservatório de 2 litros, geralmente, é o melhor reservatório que tem, ao meu ver, mas tem reservatórios menores também serve. Tá? Mas eles são mais instáveis, eles caem mais, são mais difíceis de ficar em pé, então acaba quando cai, expõe o bico e daí entra a extremidade do reservatório, que fica abaixo da água, expõe e acaba entrando ar. Então o reservatório de 2 litros é o mais adequado. Tá? E precisa também da água, né? A água, soro ou água, o que tiver ali. Tem que ser um líquido estéreo, 500 ml, para colocar no reservatório. E lâmina de bisturi, eu acredito que seja isso. Então, assim, na pericardiocentese, né, vocês imaginem que quando você tem quando você tem um coração, né, e o pericárdio, geralmente, o EVA, então, ele é o pericárdio, tá? E o coração tá abaixo. Ele, assim como o espaço pleural, ele é um espaço virtual, né? Você tem o pericárdio encostado no coração. Tem líquido, mas a quantidade de líquido é muito pouca, ela serve para lubrificação, né? Para que o coração ele bata livremente, sem atrito com o pericárdio, tá? E também tem algumas outras funções, como defesa, e limpeza e nutrição, mas não vem ao caso. Basicamente é mais para lubrificação, tá? Então é um espaço virtual. Então vocês imaginem que quando eu tenho um trauma penetrante, tá? Ou um trauma contuso, onde eu tenho um sangramento dentro desse espaço, tá? Onde o sangue não consegue sair. Então tomou a facada. A faca atravessou o pericárdio, atravessou o ventrículo esquerdo, tá? O sangue começa a vazar do ventrículo esquerdo, mas ele forma um coágulo bem onde a faca fez o furinho, e o sangue começa a ficar preso lá dentro do pericárdio, tá? Então esse sangue vai acumulando, e ele restringe o pericárdio, ele restringe o coração. Então esse coração ele não consegue mais bater, porque ele está apertado, cheio de líquido. E o pericárdio ele já afastou do coração, né?
ele agora tem um espaço entre o coração e o pericárdio que está preenchido por sangue, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero, com essas referências anatômicas que eu passei para vocês, eu quero conseguir atravessar a minha agulha através da região subcostal, né, 2 centímetros ao lado do processo chifocondral, do chifoide, 2 centímetros do lado esquerdo. Eu venho em direção cranial e posterior, no sentido da ponta da escápula esquerda, e eu quero atravessar esse pericárdio, caindo nesse espaço, aspirando, que vai vir sangue. Então, essas referências, elas são basicamente para você fazer isso. Isso, assim, às cegas, né? Se você tiver, por exemplo, um ultrassom, você faz guiado aí, bem mais tranquilo. Então, vamos supor que aqui seja o chifoide, tá? Esse é o chifoide. Eu venho 2 centímetros para o lado esquerdo, né? E direciono aproximadamente 45 graus com a pele, né? Eu direciono na ponta da escápula do paciente. Então, supondo que aqui o paciente está aqui, a ponta da escápula está aproximadamente ali, né? Tá? Vou avançando com a agulha e eu já estou aspirando. Então, eu estou aspirando. Na hora que eu entro no espaço, né? Ele está bem bojudo, claro que ele não vai no Brasil. Na hora que eu entro no espaço, a minha seringa vai encher de sangue, tá? Se eu tiver com abocate, eu vou progredir o abocate e deixar o abocate lá, tá? Progredir e deixar o abocate lá, tá bom? Coloco a torneirinha de 3 vias. E agora eu posso vir com uma seringa, independente de quantos ml ela tem, e tirar quantas vezes eu quiser. Opa! Tirar quantos ml tiver disponível ou o suficiente para o meu paciente estabilizar. Tá? Suficiente para ele estabilizar. Isso com abocate. Se eu tiver um catéter venoso, eu passo o fio guia e posiciono o catéter lá dentro. Tá? Basicamente, a toracocentese é isso. Tá bom, gente? Certo? Desculpa, pericardicentese é isso. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Deu para visualizar? Isso, né? Se eu tiver com abocate, coloco o esparadrapim em volta, tento manter ele na posição. Se tiver com catéter venoso central, pega um fio de nylon, faz uma bailarina e fixa ele também. Fica lá definitivo. Definitivo, assim, até a correção definitiva do problema. Tá? Bom, ok. Então, pericardicentese é isso. Tá? Descompressão torácica. Tá? Então, aqui, tanto no segundo espaço quanto no quinto espaço, a gente vai considerar da mesma forma. Aqui, ó, se vocês observarem, aqui, ó, estão vendo os vasos aqui? Vasos, são vazios. Esse aqui tem até um pouco de sangue, tá? Como eu falei, aqui é o bordo superior da costela, então a cabeça do paciente está para lá, tá? E aqui é o bordo inferior da costela, tá bem? Então eu vou considerar que eu estou fazendo no quinto espaço, tá? Quinto espaço, tá bom? Eu vou fazer nessa borda aqui, tá bem? Vou pegar uma chorinha. Então, levando em consideração o palpei, vi que a costela está aqui, né? Eu vou, de preferência, rente ao bordo superior dela. Eu entrei na pele, eu já começo a aspirar.
Né? Quando eu for cair dentro da cavidade, olha lá, já enchi minha seringa. Caí dentro da cavidade. Eu entrei na cavidade, a minha seringa encheu de soro, eu avanço só o abacate. Eu não avanço a agulha. Né? Eu tiro a agulha, deixo o abacate aqui, faço uma fixação com o esparadrapo ao redor para evitar que ele dobre e que ele saia, tá? E deixo esse abacate lá. O tempo médio de duração de um abacate desse varia muito. A literatura fala em 30 minutos, mas varia muito. Se o paciente é magro, se o paciente é obeso, se o paciente está reagindo, está lutando contra o tubo, se está tendo massagem cardíaca nesse paciente, varia bastante. Tá? Eu já tive ocorrências que eu troquei 3 vezes até chegar no hospital, tá? o abacate. Descomprimi, o paciente estabilizou, dali a pouco começou a estabilizar de novo, olhei, coloquei a seringa, puxei, não vinha nada, tirei outra abacate. Eu usei 4, troquei 3 vezes na ocorrência, tá? Dei 4 abocados. Então, assim, isso é uma experiência própria. Tá bom, gente? Se eu tô falando para vocês, deu 20 minutos de ocorrência, não é 20 poucos minutos. Tá? Então, às vezes, o paciente, ele tinha uma camada grande, sabe? Então, deu bastante trabalho. Tá? Ainda assim, a gente estava deslocando, não parei de deslocamento. Não tinha como eu treinar esse paciente deslocando. Ali eu estava deslocando, era longo. Tá? Então, como eu falei, é difícil ter que drenar, mas não é impossível. Por exemplo, se vai de aéreo, muitas vezes o pessoal prefere drenar, porque o aéreo é difícil você identificar, você não faz nada lá em cima. Né? Subiu, dificilmente você consegue fazer algum procedimento lá em cima. Então, geralmente, você tenta estabilizar, fazer essas intervenções antes de subir, né? Que se o paciente estiver instável. Ok. Aqui não falei de anestesia, mas podemos dar uma breve pincelada aqui na anestesia. Vai que alguém vai fazendo o paciente acordado. Usar a rosa mesmo. Bom, então, considerando que eu vou drenar o paciente, tá? Vou anestesiar, tá bom? A drenagem, eu, por regra, eu anestesio até paciente entubado, porque dói mesmo. Até o entubado reclama. Tá? A pleura é um negócio que dói. Então, assim, no trauma, como eu falei, é muito difícil drenar alguém. Mas se eu for drenar no trauma, provavelmente eu não vou anestesiar. Mas no dia a dia, até paciente entubado, no hospital, todo mundo anestesia. Então, anestesia, basicamente, você vai anestesiar, vai entrar no quinto espaço, né? Vai anestesiar a pele, tá? Aí vai bater na costela de cima, vai anestesiar o periósteo de cima, vai bater na costela de baixo, vai anestesiar o periósteo da costela inferior, tá aparecendo aí, Douglas? Tá de boa? E depois você vai rente ao bordo superior da costela, né? Rente ao bordo superior da costela, você vai entrando, né? Até ó, na hora que vem ar, ó, veio ar. Veio ar, eu volto um pouquinho e aí eu anestesio, que a agulha é muito grossa, eu anestesio bem pleura mesmo, bem na pleura, tá? Que é onde dói. Então eu tento, na hora que ele atravessa a pleura, eu volto só um pouquinho, ficar dentro da pleura e aí anestesiar a pleura. Né? Isso fazendo assim, então, essa anestesia de 3 P's, onde o paciente vai sofrer menos, tá? Que eu gosto sempre de o dreninho, sempre tirar essa porção superior do dreno para ficar mais fácil de introduzir, tá? Bom,
principalmente quando é sangue, a gente tenta clampear o dreno mais ou menos uns 10 centímetros abaixo do último furo, para não acabar com a VTE, né? Ah, verdade, ó. Coloca essa pinça aqui. Você quer que eu clique agora? Tá? Certo. Aqui é o clamp da limpeza. Ajuda. Né? Então, pronto. Então, a técnica de drenagem, a gente vem geralmente anestesiar essas duas costelas. Eu vou querer passar nesse espaço. Faço uma incisão que dê para passar um dedo exatamente acima da costela, um pouco abaixo da costela que a gente quer drenar. Tá? Com a pinça, vai dissecando até a costela. Chegou na. Ó, vai dissecando. Seca em todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Tá? Chegou na costela, a costela tá aqui. Eu deslizo por cima dela, no sentido cranial do paciente, para fugir dos vasos. Então, se eu vim para baixo, eu pego os vasos. Então, vai no sentido superior. Coloca aquele dedinho de stop, vira assim do ladinho. Coloca o dedinho de stop e entra. O meu dedo deu para sentir, né? E é assim mesmo. No paciente é mais, às vezes você ouve, todo mundo ouve. Na hora que todo mundo conta, doeu até em mim. Sempre tem quem fala. Né? Então, passou, o meu dedo não está deixando entrar mais, porque eu não quero entrar com ela lá dentro. Tem aqui, se for do lado esquerdo tem coração, se for do lado direito tem pulmão, do lado esquerdo também tem pulmão, né? Mas eu não quero lesar nenhuma estrutura adjacente. Por quê? Se eu abro aqui, a minha pinça, ó, a articulação dela é aqui no meio. O que adianta eu abrir aqui? Se você reparar aqui, eu estou abrindo nada. Ó. Então, se eu quero ampliar, eu tenho que ampliar justamente com a ponta da pinça aqui. Ó. Eu deixo a ponta da pinça aqui, posso até sair com ela aberta, tá? Para ampliar mais. E a partir daí, eu vou fazer a exploração digital. Vou passar o dedo, e aqui eu vou sentir pulmão, à frente, né? Eu posso entrar mais, abaixar meu dedo, sentir o diafragma logo abaixo aqui, eu sinto o diafragma, pulmão esponjoso à frente, né? Se for um pneumotórax, quando você entra com a pinça, que você abre, já travasa, você ouve, né? Se for um hemotórax, você vai ter saída de sangue. Só que o sangue, a gente sempre fica na dúvida se entrar no abdômen, pode ter uma lesão abdominal também e sair sangue, né? Eu gosto sempre de fazer a inspeção digital, que é para ter certeza que está no tórax, mas não é obrigatório, tá? Ok. Fiz a exploração digital, posicionei, coloquei o Victor no tórax, agora eu vou posicionar o meu dreno, né? Então, aqui está a cabeça do paciente, né? E aqui os pés. Então, eu quero levar esse meu dreno no sentido cranial e no sentido posterior. Então, a minha pinça por cima, ela vai servir para guiar. Eu vou encostar a pinça na costela e vou entrar. Entrei no tórax, eu direciono a pinça para cima e direciono para baixo. E introduzo. Abro a minha pinça e uso ela de guia para o meu dreno. Uso ela de guia para o dreno. Avancei o dreno, agora eu tiro a minha pinça. Tirei a pinça. Agora eu venho com o fio de sutura. Tá? Quantos centímetros você tem para dentro? Em média, 10 centímetros da última fenestra, do último buraquinho, tá? Mas varia muito de paciente para paciente, tamanho do paciente. Eu mudo de acordo com o tamanho do paciente. Se é muito grande, eu coloco 15. Eu nunca põe menos que 7. 7 não. Geralmente, paciente pequeno, 10. Se o paciente for muito grandão, eu coloco 15. Se for muito obeso, que o subcutâneo é grande, eu também introduzo um pouquinho mais. O que pode ser feito é você medir. Você segura o dreno no orifício que você fez, até mais ou menos a clavícula, e você clampeia nessa distância. Você mede
a distância do orifício até a clavícula, a metade da clavícula. E coloca esse clamp, né? O clamp ele está na medida que eu quero que ele fique. Criança é o mesmo tempo. Oi? A criança é o mesmo tempo. Não. Aí muda. Aí na criança é de acordo com a idade da criança. Tá? A criança, a gente tem dreno 8, dreno 10, dreno 12, tem drenos muito pequenos. Tá? Uma criança de 1 ano, por aí vai usar um dreno 10. Mas depende muito do tamanho da criança, da idade. Tá? Mas é diferente. Assim que eu vou dividir o fio no meio. Tá? Essa é a fixação que eu faço, tá? Eu dou um ponto na pele de um lado, aí aqui eu dou um nó no dreno, eu solto o clamp já, né? Antes eu conecto e faço o gelo. Aquele reservatório de 2 litros, foi comentado. Coloco 500 ml de água dentro do reservatório. Ele vem com essa conexão, eu não gosto. Eu sempre tiro fora ela. Prefiro colocar essa conexão rígida aqui. Usa banho Pra lubrificar. Se sou eu, tá à vontade. Na vida real, uso Clorex. E como não tem, vai a banheira do porco mesmo. Agora eu abro aqui, né? E eu já tenho a fixação. Eu já fixo o meu dreno aqui. Eu passo outro ponto por cima para fechar a pele ao redor do dreno, né? Deixar bem hermético, porque também a gente não quer que fique entrando ar. Tem que fechar bem. Dar essa enforcadinha no dreno, para ficar bem fixo, não perde. Pronto, agora é só fazer o curativo. Então o dreno ele vai ficar nessa posição, lembrando que ali é a cabeça do paciente. Ele vai entrar por baixo do pulmão e na direção superior, né, que é a posição que mais ele vai drenar de forma eficaz.